Bom dia a todos, graça e paz. Vira para o irmão ao seu lado, faz aquela melhor cara de crente que você puder e abençoa a vida dele. Queridos, estou muito feliz de poder mais uma vez estar com vocês, servi-los da mesa do Senhor, poder, obviamente, aproveitar esse tempo para dar um cheiro no meu pastor também e acreditando que Deus de fato tem algo especial para esses dias. Eu não vou ficar muito distante do assunto do seminário, mas nos cultos de hoje eu quero compartilhar um assunto que tem começo, meio e fim, independente do que estamos abordando no seminário, né, e que vamos continuar amanhã. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 6. Eu quero começar me desculpando que vários irmãos esperavam que a gente trouxesse bastante material naquele preço de sempre. E graças a Deus os livros toda hora estão se esgotando rapidamente. E isso me impediu de chegar com material. Tem muito pouquinha coisa ali fora, mas eu trouxe um livro que eu estou batendo na tecla, especialmente para pastores e líderes, chamado História da Igreja e o Evangelismo Brasileiro. O autor aborda desde a continuidade do livro de Atos até a entrada do Evangelho no Brasil, desde a época do Brasil colônia. E o que é muito interessante, irmãos, é que a Igreja da Paz já está sendo incluída nos registros históricos do que o Evangelho tem feito no Brasil, com a visão do MDA, do que tem acontecido em Santarém. Então, obviamente, eu estou ajudando a divulgar o livro com muito orgulho, e nós vamos ter esse material à disposição. Ele mexe em períodos da história da igreja, tem hora que você chora, tem hora que você ri com aquilo que Deus tem feito, é muito precioso. E junto com esses materiais, eu trouxe um pouquinho, alguns CDs, do CD novo Glória e Honra, da Nívia Soares. Se você estiver interessado, é só adquirir lá depois. Hebreus, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 4 até o versículo 9. Diz assim a palavra de Deus: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia, a vergonha. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas, se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, perto está da maldição, e o seu fim é ser queimado. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Queridos, esse texto da palavra de Deus, ele traz uma verdade, assim para mim, muito importante, muito significativa, porque nesse versículo 9, uma outra versão que diz assim: de vós, amados, esperamos coisas melhores e que acompanham a salvação. Eu creio que Deus tem todo o direito de esperar de mim e de você coisas melhores. Você pode dizer amém? Porque não importa, querido, o quanto você já cresceu, o que você já alcançou em Deus, ainda há espaço para que você avance, para que você se dê de uma forma maior, mais intensa, mais dedicada ao Senhor. Até porque a Bíblia diz em Provérbios 4,18 que a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então acredito que eu e você estamos num processo de aperfeiçoamento, e o que devemos apresentar a Deus como coisas melhores não é apenas a performance de vida cristã, o crescimento em si, mas um coração apaixonado, um coração dedicado para o Senhor Jesus. Porque a palavra de Deus declara que nós devemos viver de modo digno do Evangelho. Em outras palavras, querido, eu e você devemos corresponder a todo o investimento de Deus na nossa vida. Ninguém investe, querido, em coisa alguma sem esperar retorno.
né? Você não vai ver um agricultor plantando só por hobby, ele espera que aquilo dê retorno. Você não vai ver alguém investindo na bolsa apenas por um jogo, ele espera que isso dê retorno. E eu quero te dizer, querido, que quando Deus fez um alto investimento nas nossas vidas, ele esperava retorno. Jesus resume isso numa parábola, onde ele fala de um dono de uma vinha que entregou a vinha a um grupo de lavradores, e porque eles não deram frutos, ele arrancou a vinha desse grupo de lavradores e ele entregou a um outro grupo, que ele diz, a seu tempo darão os frutos. Nós sabemos que isso é uma parábola que fala simbolicamente de como Israel recebe algo da parte de Deus, e porque não correspondeu, o Senhor confiou algo a nós, os gentios, a igreja dos gentios. Mas a essência dessa parábola mostra que Deus espera que nós possamos produzir frutos. Você pode dizer amém? Alguns anos atrás, eu creio que isso foi lançado nos Estados Unidos no ano de 1998, então deve ter chegado aqui, né? Se não foi no mesmo ano, talvez no ano seguinte. Mas eu me lembro de ter assistido anos atrás um filme que mexeu muito comigo. Eu não sei quantos tiveram a oportunidade de ver, eu acho que esse foi filme mais para os homens do que para as mulheres. Aquele filme, O Resgate do Soldado Ryan. Alguém aqui chegou a assistir? Ok, eu vou resumir a história. E eu lamento se você não assistiu ainda, já devia ter visto isso desde 1999, né? Tem gente que não gosta que a gente conte o filme, mas já faz tanto tempo. Eu estava assistindo esse filme na casa do meu irmão, e ele mexeu demais comigo, porque é um filme que começa e termina com uma cena muito tocante, de uma pessoa, ele está, eu nunca me lembro o nome disso, não é um cemitério, é um memorial aos que morreram na guerra. Ele está diante, né, desse lugar, desse memorial, rodeado de toda a família, manifestando gratidão por algo que aconteceu. E o filme conta o que leva ele a manifestar aquela atitude de gratidão, né, nessa cena que aparece tanto no começo como no fim do filme. Havia uma família com 4 filhos servindo na guerra, 3 deles morreram, e a família seria notificada da morte dos 3 no mesmo dia. Aí, entre os oficiais encarregados de dar essa notícia, levantou-se lá um questionamento se era justo comunicar à família que 3 dos seus 4 filhos morreram de uma vez só, no mesmo dia, sem sequer dar notícia se o 4º filho estava bem. Então, o 4º filho é o tal soldado Ryan, e eles montam, né, uma equipe de resgate para localizar e trazer de volta em segurança o soldado Ryan, para que a notícia somente depois disso fosse dada. Durante essa missão de localizar e resgatar o soldado Ryan, eles começam a questionar se é justo que por causa de vários envolvidos naquela missão viessem a morrer. Alguém chega a ironizar no meio do caminho, tomara que ele descubra a cura do câncer, né? Tipo que todo esse sacrifício, né, de alguma forma possa ter algum valor. Mas há um momento mais no final do filme, quando o capitão John Miller, representado, né, interpretado pelo Tom Hanks, ele é ferido, eles estão debaixo de um fogo cerrado, se não me engano, ele está atrás de uma ponte de pedra. Ele foi ferido e ele está ali agonizando, e ele pega o soldado Ryan, chama para perto de si, e ele fala uma frase, que no dia que eu estava assistindo esse filme, irmão, eu esqueci o filme. Eu fui transportado para o Monte Calvário, né? Eu imaginei Jesus falando comigo. A frase era a seguinte: faça valer a pena. E o filme começa e termina, querido, com o soldado Ryan diante desse memorial, onde estava o nome dos que morreram, na missão de resgatá-lo. Ele, emocionado, ele diz: eu tentei viver da melhor forma possível. Como quem mostra que de fato havia no seu coração gratidão suficiente para não mais viver a sua vida de qualquer forma, por conta do preço que foi pago para que ele naquele momento estivesse vivo. Querido, um filme escrito, né, dirigido por pessoas que não têm os valores que nós temos, mas entendem que a vida de alguém pode ser sensivelmente mudada pela gratidão diante de um grande sacrifício feito. E eu fiquei pensando, porque a maioria de nós, os crentes, às vezes não chegamos ao ponto de conseguir manifestar a mesma gratidão, a ponto de dizer: eu vou viver da melhor forma possível para honrar aquilo que você, Jesus, fez pela minha vida. Querido, nós precisamos corresponder ao investimento que foi feito na nossa vida. Você pode dizer amém? Amém.
Então, quando a Bíblia diz, vivei de modo digno da vossa vocação, Deus está dizendo, honre o seu chamado, faça valer a pena o sacrifício que foi feito. E eu e você, querido, precisamos viver a vida cristã de tal forma, que a gente não desonre em momento nenhum o sacrifício de Jesus por nós. Você pode dizer amém? Então ele está dizendo de vocês, amados, esperamos coisas melhores, porque ele está falando de um grupo de irmãos que fracassou na fé. O apóstolo Paulo usa a frase que alguns vieram a naufragar na fé. O náufrago era aquele que sai num navio e não consegue chegar ao seu destino. Em algum momento aquela viagem foi abortada. E o texto está falando de pessoas que não só caíram, mas que caíram de tal maneira que não mais podiam ser renovados para arrependimento. O texto não está dizendo que qualquer pessoa que tropeçou na fé ou um desviado não tem esperança. Eu creio que há um capítulo inteiro na Bíblia que eu apelidei de o capítulo desviado, que é Lucas 15. Fala da parábola da moeda perdida, da ovelha perdida, do filho perdido. Em todos eles nós vemos a alegria da restauração e da recuperação daquilo que havia se perdido. E eu creio, querido, que Deus quer usar a minha e a sua vida para que a gente possa não apenas ganhar para Jesus aqueles que ainda não o conhecem, mas resgatar alguns que já o conheceram e estão distantes. Então, obviamente, há esperança para cada um deles. No entanto, o texto também fala, querido, de pessoas que atravessaram uma linha que não havia mais volta. A Bíblia diz no livro de Isaías, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Isso me diz fortemente que há um momento em que alguém pode não mais achá-lo, e há um momento onde ele poderá não estar perto. Isso não vai acontecer com qualquer pessoa, em qualquer circunstância, mas há uma linha que se atravessada, querido, não tem retorno. Por exemplo, Jesus disse, se alguém blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão para ele, nem nesse mundo, nem no vindouro. E o texto fala de pessoas que indiscutivelmente tiveram uma experiência com Deus. Nós não estamos falando de alguém que não experimentou Jesus. Nós não estamos falando de alguém que não entendeu o Evangelho. Porque ele começa dizendo de alguns que foram iluminados. Isso fala não só que a luz de Deus resplandeceu nas trevas da vida deles, mas iluminação na Bíblia, querida, ela normalmente está associada à revelação. Eles tiveram a compreensão do Evangelho. O texto diz que eles receberam o dom celestial. Quando você entende o que Jesus fala sobre nascer de novo, que a tradução literal seria nascer do alto. Quando você entende o que Paulo fala sobre receber o dom da justiça, eu acredito que essa expressão, o dom celestial, ela está relacionada ao Novo Testamento, ao novo nascimento. E a afirmação seguinte deixa claro que eles nasceram de novo. Tornaram-se participantes do Espírito Santo. Jesus fala sobre enviar o ajudador, o consolador, e diz, o qual esse mundo não vê nem conhece, porque não pode receber. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, disse, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. A única forma, querido, de receber o Espírito Santo é nascendo de novo. E a Bíblia diz que eles se tornaram participantes do Espírito Santo. Diz que provaram a boa palavra de Deus. A palavra provaram aqui, eu acredito que ela é melhor traduzida na versão espanhola de Reina Valera, quando diz assim, degustaram. Ela tem a ver com saborear. Então, não está falando de gente que apenas ouviu uma mensagem ou outra, mas que foi alimentada na palavra de Deus a ponto de se banquetear na palavra de Deus. E o texto diz ainda que eles provaram os poderes do mundo vindouro. Quando a Bíblia usa essa expressão, querido, eu acredito que está falando não só dos milagres que nós podemos experimentar pela fé, mas de uma vida no Espírito, do poder do Espírito Santo, de manifestações, incluindo o próprio fruto do Espírito. A Bíblia se refere a um reino que é amor, que é alegria, e você começa a ver características, as pessoas andaram experimentando os poderes desse mundo vindouro que estamos aguardando. Indiscutivelmente, querido, tiveram uma experiência com Deus, agora caíram. Não caíram, querido, como um desviado qualquer, que talvez eu e você conhecemos. A nossa grande preocupação, querido, como pastores, é de não apenas ganhar as pessoas para Jesus, mas firmá-las na fé. Cuidar bem da vida de cada uma delas. Você pode dizer amém? O que infelizmente é uma estatística no Brasil, querido, que sugere que para cada um crente firme que nós temos hoje na igreja, há um desviado do lado de fora. Alguém que conheceu o Evangelho e hoje já não está mais andando no caminho. As estatísticas recentes sugerem que estamos em torno de 40 milhões de evangélicos.
Então, se a mesma estatística que eu mencionei for correta, nós temos em torno de 40 milhões de desviados na nossa nação. Muitos deles, queridos, se desviaram porque em algum momento se deixaram vencer pelo calor da paixão. Outros deles porque talvez tenham se decepcionado com circunstâncias ou com pessoas, né? E nós podemos nos lembrar de muitas histórias, mas o que Hebreus está falando aqui, querido, não é desse tipo de gente que esfriou na fé porque de repente se aborreceu com os irmãos e se afastou do relacionamento. De gente que se deixou vencer pelo calor da paixão, envergonhado, né, diante de Deus ou das pessoas, e se afastou. Não, o texto está falando de gente, e quando você olha o contexto histórico dessa carta aos Hebreus, muitas pessoas que eles estavam abandonando a fé, renegando ao Senhor Jesus, para serem aceitos novamente no judaísmo. Muitos deles se apresentavam nas sinagogas dizendo: eu não creio que Jesus seja o Messias, que o sangue dele me purifique de qualquer pecado. E nessa retratação eles fizeram o que no capítulo 10 de Hebreus, ele diz que alguns calcaram os pés ao Filho de Deus, profanaram o sangue da aliança com o qual foram santificados e ultrajaram o Espírito da graça. Estamos falando de gente que deliberadamente desistiu de Jesus, dizendo: eu não quero saber, eu rejeito completamente a minha fé. É diferente de alguém que apenas tropeçou. Agora a pergunta é, como alguém que teve uma experiência com Deus, genuína, alguns usam, eu entendo, de forma errada, 1 João 2,19, saíram do nosso meio porque não era dos nossos, como querendo dizer, qualquer pessoa que desviou é porque não se converteu. Irmão, quando você olha esse texto, é impossível dizer que com tudo isso eles não tiveram uma experiência em Deus. No início do meu ministério pastoral, tudo que eu queria é que os crentes tivessem essas 5 experiências: ser iluminado, nascer de novo, se tornar participante do Espírito Santo, né? Provar a boa palavra de Deus se relacionando com ela, e ainda andar na manifestação dos poderes do mundo vindouro. Eu pensava, se a gente conseguir levar a crentaiada a viver isso tudo, nós estamos satisfeitos. No entanto, a Bíblia está mostrando que mesmo com todas essas características, eles não só caíram, mas caíram de tal forma que não podiam ser renovados para arrependimento. Querido, eu não sei você, mas eu vivo a minha vida nessa terra em função de uma frase que eu quero ouvir no céu. É quando finalmente atravessar os portais da glória, eu vou poder olhar nos olhos do Senhor Jesus e ouvir dele a frase: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. A minha grande obsessão, esse encontro final com o Senhor Jesus, é um de olhar para Ele com muita gratidão por tudo que Ele fez e dizer que realmente valeu a pena qualquer coisa para estar lá. E nós precisamos, querido, viver a vida cristã da melhor forma possível. Você pode dizer amém? Amém. Agora, o que faltou para esses irmãos? É evidente que faltou algo, porque no versículo 9, o autor de Hebreus diz: de vós, amados, esperamos coisas melhores. Então ele está dizendo: de vocês que estão de pé, nós esperamos algo mais do que desses que caíram. Porque com essas 5 características importantes: ser iluminado, nascer de novo, participar do Espírito Santo, provar a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, eles ainda chegaram a tropeçar. Então quando o autor de Hebreus diz: de vocês esperamos coisas melhores, que acompanham a salvação, ele está dizendo para que vocês continuem trilhando o caminho do Senhor e possam de fato um dia atravessar os portais da glória. Vocês precisam manifestar algo mais do que essas 5 características. Todas elas são vitais, querido. Sem essas 5 características, ninguém vai viver uma experiência com Deus. Mas o que o autor está sugerindo é que elas não são suficientes para quem quer completar a sua carreira. Há algo mais que precisa acontecer. Agora, eu não creio que ele diria o que esses irmãos tiveram e não foi suficiente. Eu não creio que a Bíblia diria no versículo 9 que nós temos que apresentar coisas melhores, sem nos nortear, sem nos direcionar em relação ao que são essas coisas melhores. No versículo 7 e 8, eu creio que nós temos uma parábola, uma alegoria, que é parte do ensino, para quem quer manifestar essas coisas melhores, para quem não quer cair, para quem não quer tropeçar, para quem quer completar a sua carreira em Deus. Quantos querem fazer valer a pena o sacrifício de Jesus chegar até o fim? Diga amém. O versículo 7 e 8 diz assim: porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada.
Querido, note bem, o escritor está falando de crentes que fracassaram, está falando de crentes que estão de pé. Podemos dizer que ele está falando de crentes bons e crentes ruins, se você me permitir forçar um pouco aqui a aplicação. Então ele entra com uma alegoria onde ele fala de uma terra boa e de uma terra ruim. É evidente, querido, que essa história de terra e de chuva, ela não está desconectada do contexto. Ele entra com uma ilustração que eu acredito que é muito importante para nós entendermos algo aqui. Ele fala de uma terra boa que produz frutos e recebe a bênção de Deus. Mas depois ele fala de uma terra que não frutifica. E ele usa a expressão não só que por não frutificar está perto da maldição, mas ele diz o seu fim é ser queimada. Querido, terra natural e literalmente falando não queima. Eu quando criança tive minhas inclinações piromaníacas. É mais bonito falar assim do que chamar de incendiário. Mas irmãos, eu fiz muitos experimentos. Eu dei muito trabalho para os anjos, para as orações dos meus pais. Me lembro de uma aposta que eu e meus primos fizemos, de quem tinha coragem de ficar com a cara mais perto do pó de álcool quando jogasse o fósforo aceso dentro. Não faça isso em casa. Aquilo dava um estouro, explodia, subia mais alto que o telhado de casa. E a gente tinha, quem era o corajoso, ficar mais perto. Eu fiz muita coisa que, obviamente, não devia ter feito. Mas alguém brincou que os anjos que me guardavam viviam estrupiados, de tanto trabalho que eu dava, né? Mas eu lembro da frustração de misturar pólvora com terra, tacar fogo e dizer, puxa, a terra não queima. E quando a pólvora queima, a terra não queima. Quando eu leio esse texto e fala de uma terra que está perto da maldição e o seu fim é ser queimada, é evidente, querido, que ele não está falando de terra de forma literal. Ele está falando de pessoas que infelizmente vão viver a perdição eterna do inferno, porque não aceitaram aquilo que Deus lhes oferecia. Então o texto está falando, querido, de uma terra boa e uma terra ruim, no contexto de crentes que frutificam para Deus ou não. Agora, qual é a chave dessa frutificação? O versículo 7 começa falando da terra que absorve, outra versão diz que embebe a água da chuva. O que é a chuva, querido? Além da tipologia bíblica da chuva ligada ao derramar do Espírito Santo, eu diria que a interpretação da chuva ligado à pessoa do Espírito Santo aqui, ela é mais uma coincidência do que uma aplicação geral. Porque a chuva nesse contexto é um investimento de Deus para que a terra frutifique. Jesus diz que Deus faz chover e aparecer o céu sobre bons e ruins, e a disposição de Deus, que ele de fazer o investimento, ela é sobre todos. Tanto que Joel diz, e acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Que Deus não diz, eu vou derramar sobre o mais crente e aquele que não está levando Deus a sério não tem direito nenhum. Deus diz, eu vou fazer um investimento sobre todo mundo. O problema, querido, dos nossos dias não é uma pessoa que está deixando de estar debaixo da chuva. A chuva tem caído sobre todos. O problema é que há um tipo de terra que absorve, ele retém a água da chuva, e há o tipo de terra que não retém a água da chuva. Quando o texto fala de uma que embebe, que absorve, é a capacidade daquela terra de segurar, de reter a água. Eu lembro quando eu reformei uma casa que eu comprei quando morava no interior do Paraná, em Guarapuava, e eu chamei um construtor da igreja, falei, a casa era bem mais alta que o nível da rua, então tinha um gramado que descia, né, até a altura do nível da rua. Eu chamei ele e falei, olha, esse muro me parece meio forte, será que tem como eu nivelar esse gramado aqui? Ele falou, olha pastor, vai dar trabalho. Eu falei, vai dar trabalho? Eu achei que era só encher esse negócio de terra. Ele falou, pastor, se encher de terra, o muro não aguenta. Eu falei, ele está meio reforçado. Ele falou, pastor, o senhor está pensando na terra seca. Ele disse, quando chover, e pensa num lugar que chovia, a gente brinca, né? Aqui é a terra do sol, a gente brinca lá a terra da chuva, né? A gente brincava que lá 10 dias sem chuva já era seca, né? Ele disse, quando chover, pastor, essa terra, ela vai segurar a água, ela vai ficar muito mais pesada e vai arrebentar o muro. Um amigo meu no mesmo bairro, né, fez algo parecido sem ouvir o conselho, não levou 2 semanas, ele perdeu metade do muro. Então eu perguntei para ele, o que nós temos que fazer? Ele diz, vamos aproveitar a reforma, vamos jogar nesse buraco aqui o entulho, depois nós colocamos as pedras menores e colocamos só uma camada de terra inferior,
porque ela não vai conseguir segurar toda a água da chuva. A gente bota um cano lá embaixo, e por conta da maneira como ele tratou com aquela terra, impedindo ela de absorver a terra da chuva, o muro está de pé lá até hoje. Mas há terras, querido, que naturalmente na sua composição, elas não conseguem segurar a água. O problema delas não é a falta de serem molhadas, é a incapacidade de segurar a água. E esse texto está falando de um crente que ele frutifica porque ele retém a água. E outro, querido, que não frutifica porque não retém a água. E Deus começou a me fazer perceber que nós precisamos de algo na vida cristã se queremos cumprir o propósito de Deus. Jesus disse: convém que eu vá, mas eu vou enviar um outro ajudador. Ele fala a respeito do Espírito Santo. É evidente, querido, que sem o Espírito Santo nós jamais poderíamos cumprir o propósito de Deus nessa terra, sequer viver a vida cristã. Jesus disse: é Ele que vai ajudar vocês. Ele vai convencê-los do pecado, da justiça e do juízo. Ele vai fazê-los lembrar as minhas palavras. Querido, Paulo escreve em 2 Coríntios, e ele chama a nova aliança de um ministério do Espírito. É tão forte o papel de atuação do Espírito Santo, que a nova aliança toda foi chamada de um ministério do Espírito. Agora, eu creio que o texto não está falando, querido, só de alguém receber o Espírito Santo. Porque ele falou que essas pessoas que caíram se tornaram participantes do Espírito Santo. Eles já tinham recebido. Agora, o que eu e você precisamos, querido, é mais do que ter o Espírito Santo em nós. Nós precisamos aprender a corresponder com aquilo que Ele faz, a interagir com o Espírito Santo. E eu olho para essa terra que absorve a água da chuva como alguém que corresponde, querido, ao Espírito Santo num nível mais profundo, não só de ter uma direção de Deus para fazer algo, não só de ter a capacitação para exercer o ministério por meio dos dons, como estamos ensinando, mas a palavra de Deus fala a respeito, em 2 Coríntios 13, fala a respeito da comunhão com o Espírito Santo. E quando nós temos a chamada bênção apostólica por parte de Paulo, ele diz assim, que a graça do Senhor Jesus, ele começa falando da graça. Quantos creem que a graça do Senhor Jesus é vital para a vida cristã? Levante sua mão. Queridos, se não fosse a graça de Jesus, a gente estava lascado. Você concorda que a graça é vital? Ele diz que o amor de Deus o Pai, quantos creem que se não fosse o amor de Deus, a gente era tudo perdido mesmo, não é verdade? Então você crê comigo que o amor de Deus o Pai é vital? Querido, não existe vida cristã sem a graça de Jesus. Não existe vida cristã sem o amor de Deus o Pai. E eu quero te dizer o seguinte, não existe vida cristã sem o terceiro componente, a comunhão do Espírito Santo. Desenvolver a comunhão e o relacionamento com o Espírito Santo, que ele não é uma opção. É disso que depende a sua sobrevivência. E infelizmente, que ele tem muito crente que ele está debaixo da chuva, ele está debaixo de um derramar de Deus, de uma geração que está vendo o que Deus pode fazer, mas infelizmente ainda continua havendo muitas pessoas que depois de toda uma experiência com Deus, elas estão se esfriando, elas estão se afastando, por falta do quê, querido? De relacionamento. Eu olho para essas pessoas, esses crentes que tropeçaram, e eu entendo dentro desse contexto bíblico que o que faltou para eles foi desenvolver relacionamento com o Espírito Santo. E eu quero te dizer nessa manhã, querido, que o Espírito Santo não é uma coisa. O Espírito Santo não é meramente uma força, uma energia. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele tem todos os atributos de uma pessoa. Na Bíblia você reconhece uma pessoa com pelo menos 3 fundamentos, há um alicerce, um tripé para isso. Ela tem vontade, ela tem emoções e ela tem raciocínio. A Bíblia fala do Espírito Santo tendo vontade. Ele distribui os dons como lhe apraz. Ele tem raciocínio. Paulo escreve aos Romanos e fala sobre a mente do Espírito. Ele tem emoções, a Bíblia diz em Efésios 4:30, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Agora, ele não é só uma pessoa, ele é Deus, ele é um com o Pai, ele é um com o Senhor Jesus. E sabe, querido, muitos de nós não desenvolvemos o relacionamento com essa pessoa maravilhosa do Espírito Santo, que veio habitar em mim e você. Você já parou para se perguntar por que o Espírito Santo vive em você? Uma vez eu estava em algum lugar, falei, irmãos, eu tive uma revelação. E eu descobri por que o Espírito Santo vive em nós. E eu falei que não havia mais lugar para ele no céu. E ele descobriu que podia morar em nós sem pagar aluguel. E um desavisado ainda disse, aleluia.
Irmãos, não é essa a razão pela qual o Espírito Santo habita em mim e em você. Jesus disse: eu vou enviar o ajudador. Sabe, querido, eu e você não vamos conseguir viver a vida cristã na nossa dedicação e esforço somente. Nós precisamos aprender a relacionar com a pessoa do Espírito Santo. Nós precisamos aprender a ser dirigidos pelo Espírito Santo, não apenas em momentos de grandes decisões da vida, querido, mas na simplicidade do dia a dia. Nós começamos ensinando ontem no seminário sobre o testemunho interior, como o Espírito Santo nos dirige. Paulo diz: o Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E falamos desse testemunho interior relacionado aos dons. Mas o testemunho interior do Espírito Santo, que ele não está relacionado só aos dons. É Ele que testemunha que eu e você somos filhos de Deus e traz em nós certeza da salvação. É o Espírito Santo que quer dirigir a minha e a sua vida, querido. E muitas vezes nós não prestamos atenção na forma simples que Ele trabalha dentro de nós. Mas você já deve ter tido alguma dessas experiências. Por exemplo, você está numa roda de pessoas e você decidiu usar sua língua como um chicote em vez de um instrumento de bênção. E depois de ter açoitado alguém de quem você participou daquela conversa falando mal, quando você sai dali, dentro de você tem algo que começa a te incomodar. Não é nenhum grito alto, barulhento dentro de você, mas há um desconforto dentro de você. Não é necessariamente uma voz, nem um pensamento ou sentimento, embora às vezes pareça com isso, e você está incomodado com aquilo que você fez. Ou você está numa roda de conversa no trabalho, e as pessoas começaram a falar e contar piadas sujas, e você decidiu talvez nem rir, mas não saiu dali. E daqui a pouco algo dentro de você está sugerindo que você não deveria ter feito aquilo que fez. Quantas vezes, querido, nós já passamos por uma experiência de estamos aborrecidos com alguém, não estamos querendo perdoar, né? Estamos ruminando dentro da gente amargura, ressentimento, mas de repente você teve um momento de oração, e pensa num trem bom para quebrantar o crente, é o tal do momento de oração. E você está lá, derramou o coração diante de Deus, chorou, e daqui a pouco algo começa a mexer dentro de você. Lembra dos momentos tão bons que você já teve de comunhão com essa pessoa. Deixa essa ofensa para lá, passa por cima disso, perdoa. Às vezes, querido, isso chega a ser tão forte que alguns discutem com eles mesmos. E se não fosse a certeza da gente saber que é Deus falando dentro deles, a gente ia dizer que o camarada, né, sofre um distúrbio de dupla personalidade. Porque está discutindo com ele mesmo. Não vou perdoar coisa nenhuma, né? Nem se vier rastejando, mendigando perdão eu vou dar. Mas aquilo dentro de você começa, né, a batalhar no seu coração, e de repente a um momento você se quebranta e diz: tá bom, deixa para lá, eu vou perdoar. Quem foi que te levou a isso, querido? O Espírito Santo. O problema é que muitas vezes nós tentamos espiritualizar demais o relacionamento com Ele. Deixa muito místico, como se fosse só uma coisa muito extraordinária, muito espetacular. E o Espírito Santo tem uma forma simples de lidar comigo e contigo, querido, todos os dias. Eu sei, querido, que há um lugar maior e mais profundo em Deus que nós podemos alcançar. Eu acho que foi ontem, na hora do almoço, eu estava contando para o pastor Eibe, uma experiência que eu tive no ano 2000. Então já vai para 12 anos. Eu precisava fazer uma viagem e eu perdi minha carteira. Chega a hora de sair, eu não acho minha carteira, revirei a casa inteira. Acordei minha esposa, era bem cedinho. Falei: amor, me ajuda a achar minha carteira. Porque eu não sei aqui no Nordeste, mas lá no Sul, os homens não conseguem achar as coisas, né? Às vezes digo: amor, onde está aquele negócio? Tá, diz na gaveta. Já olhei 3 vezes, não está. Vai lá, está aqui. Eu digo: você pôs agora. Ela diz: amor, tá vendo? Eu falei: você pôs agora. Eu olhei 3 vezes, não estava aí. E chamei ela por precaução, ela revirou a casa, falou: amor, essa carteira não está aqui. Eu falei: vamos reconstruir. Eu me lembro ontem de sair para a igreja com a carteira. Tenho certeza, né, que pelo menos na hora de sair eu peguei ela. Mas não me lembro dela depois. Então, peguei o carro, corri para a igreja, entrei, olhei se eu tinha deixado a carteira em alguma cadeira no chão, nada. Abri meu gabinete, escritório, olhei, nada. Pensei: onde nós somos depois do culto? Na casa do irmão fulano de tal jantar. Fui lá acordar o irmão, né, bem cedo. Falei: cara, eu acho que eu deixei minha carteira. Procurando na casa dele, nada. E aí foi me batendo uma angústia, porque eu tinha horário para viagem. Eu não poderia fazer a viagem sem a carteira. E chegou um momento que eu, no desespero, falei: Deus, por favor, me mostra onde está essa carteira. Eu creio que essa viagem
é do Senhor e que eu não posso perdê-la. Então eu preciso da carteira. Eu não tenho tempo para contar a história da viagem, mas uma viagem que eu queria fazer, não podia, e me acordaram bem cedinho, o pastor Harold, com quem eu trabalhava, dizendo, ó, você está escalado, você conseguiu entrar, desde que você não deixe os seus documentos de fora, para que a gente não tenha um problema. Então a condição era aquela. Eu falei, Deus, você não ia dar o doce na boca da criança assim para tirar. Eu preciso dessa carteira, por favor, me mostra, me mostra assim, me dá uma ideia, me faz lembrar. Querido, de repente, isso não acontece muito comigo, eu tive uma visão. Foi como uma tela de cinema na minha frente, estrelando eu mesmo. Eu me vejo saindo da porta de casa, como eu disse, era mais alto que o nível da rua, então tinha uma escada que descia assim essa. Tinha chovido muito, muito aquele dia, não me lembro de uma chuva tão forte como essa em 9 anos que eu morei na cidade. E eu estou olhando para o carro que eu deixei na rua e tem uma enxurrada, querido, gigantesca na frente de casa. Então eu estou calculando quanto eu preciso descorrer, o pique que eu tenho que dar naquela escada para pular a enxurrada. Porque se pisasse não ia molhar só o sapato, acho que ia até metade da canela. E eu me vejo, é um dia frio, típico nosso lá do sul, então eu estou usando um sobretudo. Minha carteira, que lá no sul a gente chama de capanga, era um negócio grande, eu tinha colocado ela no bolso do sobretudo, que apesar de ser grande, ficou metade para dentro, metade para fora. Eu vejo na cena exatamente isso, a carteira no meu bolso, e eu vejo na visão que a hora que eu desci correndo e dei o pulo, quando eu fiz um movimento com a perna direita para pular, a perna direita, a coxa, bateu dentro do sobretudo e jogou a carteira para fora. Irmãos, eu vi a visão assim como fosse com um zoom na carteira, aquele carteirão saindo slow motion, câmera lenta. E a visão sumiu. Eu corri para frente de casa empolgado, estava mais empolgado de ter tido uma visão do que pela carteira. Só quando eu chego em frente de casa, cadê a carteira? Não está a carteira. Eu falei, Deus, não é possível. Será que algum vizinho jogou para dentro, olhei o quintal, caixa de correio, né? Eu falei, Deus, eu não tenho nem tempo de tentar descobrir se um vizinho pegou isso para devolver ou não. E eu falei, eu também não entendi por que a visão parou onde parou. Eu falei, eu nem vi onde a carteira caiu. Eu falei, me mostra isso direito. Querido, impressionante, aquela visão voltou exatamente no ponto que aquele carteirão sai com zoom, câmera lenta. E eu vi aonde caiu. Ficou em câmera lenta, querido, até a carteira cair. E eu vi que ela caiu dentro d'água. Aí é como se a velocidade do filme ficasse normal. Eu vi a carteira correr embora na enxurrada. E o Espírito Santo falou comigo, acha o próximo bueiro. E a sua carteira está lá. Eu cheguei no bueiro, comecei a arrancar galho, folha de árvore, tinha muito. E ainda em cima da grade de ferro, sem ter descido lá para dentro, estava a minha carteira. Irmãos, eu achei o máximo. Isso eu acho que foi mais ou menos em setembro de 2000. Então deu uns 4 meses, janeiro de 2001, eu estava pregando numa cidade da região dos lagos, ali próximo de Toronto, no Canadá. E entramos no assunto na mesa, sobre ser guiado pelo Espírito Santo. E eu imediatamente joguei em cima da mesma experiência. Né? Compartilhei assim, com quem diz, olha a que eu tive esses dias. E a turma gostou muito da experiência, mas o pastor que estava nos recebendo falou, olha, muito boa essa, mas já vi uma melhor. Eu falei, não é possível, achei que eu ia ganhar esse torneio hoje, né? Ele falou, você conhece o pastor fulano de tal, deu o nome? Eu falei, conheço, um cara da vanguarda do avivamento. Ele falou, Deus usou esse camarada de uma maneira muito forte na vida da nossa família, para nos levar a andar no Espírito e tal. Ele falou, uma vez encontrei esse pastor, já morava aqui no Canadá, falei para ele, pastor, o senhor viaja o mundo inteiro, quando estiver no Canadá me visite, dei meu cartão. Ele falou, Luciano, é lógico que eu queria servi-lo, mas naquele momento, acho que eu fui até mais por educação, sem imaginar que fosse tão rápido. Ele falou, não deu 3 meses, ele me liga, e diz, Frank, estou aqui no Canadá, né? Gostaria que você viesse no culto pela manhã me escutar, estou perto da sua cidade, a gente almoça junto. Ele falou, eu tenho que pregar às 6 horas em Toronto, e eu gostaria que você me levasse para lá, para a gente ter um tempo junto. Ele disse, fui, estive com ele no culto, almoçamos, dispensamos, irmãos trouxeram ele, peguei o endereço de Toronto, ele falou, já tinha morado lá, imaginei que acharia com facilidade. Ele falou, Luciano, eu saí 4 horas daqui, cheguei às 5 em Toronto, o culto era só às 6. Ele disse, eu começo a procurar esse endereço. Ele falou, eu não acho isso em lugar nenhum. Pergunto para um, me manda para um lado, pergunto para outro, me manda para outro, pergunto para um terceiro, para outro ainda, ninguém sabe explicar aquilo. Ele falou, o tempo foi passando, a gente perdido, até que deu 6 horas, que era o horário do culto, e a gente não fazia ideia de onde era a igreja. Ele falou, quando deu 6 horas, esse pastor fulano de tal falou para mim, encosta o carro.
Ele falou, eu gelei. Falei, vou levar uma bronca daquele estilo da velha guarda. Mas a hora que eu encostei o carro, ele não bronqueou comigo. Ele fez uma oração. E ele disse assim, Deus, você me trouxe para estar nesse culto. O único que não me quer nesse culto é o diabo. Então eu não aceito não estar no culto. Aí esse homem fez a seguinte oração, ele diz, Espírito Santo, você conhece essa cidade melhor do que o homem que a planejou. Nós tentamos todos os recursos naturais, e se a gente tentar ficar perguntando, é possível que a gente não chegue a tempo. Então, Espírito Santo, eu recorro direto a você. Me guia até essa igreja agora. Esse pastor que estava me contando a história, que era o motorista, ele falou assim, Luciano, eu pensei na hora, o velhinho doidou. Ele falou, Luciano, nem se o caminho tivesse sinalizado, ele ia achar. Porque mal ele sabia falar o bom dia, boa tarde, boa noite em inglês. Então nem se tivesse placa explicando, ele ia entender. Mas ele vira para mim e desliga o carro. Segue em frente, vira à direita, vira à esquerda, meio balão para cá, para lá. Ele falou, entre 10 a 15 minutos nós paramos na frente de um prédio e disse, é aqui a igreja. Ele falou, Luciano, não tinha movimento, tinha ninguém. Aparentemente estava até fechado. Ele falou, depois eu soube que as pessoas entravam pelo fundo. Mas ele diz, eu vou bater, pedir informação, alguém me atende. Ele falou, eu volto para o carro, sem cor na cara, com as pernas mole. Ele falou, nós estávamos na frente da igreja, onde aquele camarada ia pregar. Ele falou, isso é ser guiado pelo Espírito Santo. Eu falei, puxa, eu achei que a da carteira estava tão boa. Mas a hora, querido, que nós conversamos, eu não sei te explicar, algo me pegou por dentro, e a minha oração é que te pegue essa manhã. Começou a me dar um trem estranho, como diria o mineiro. Eu corri para o quarto da casa onde eu estava hospedado. Eu só lembro de ter caído de joelho chorando e ter dito, Espírito Santo, eu te agradeço pela experiência da carteira, mas eu quero aprender a ser guiado pelo Senhor nesse nível de maturidade, de simplicidade. E eu comecei a me quebrantar diante de Deus, querido, a chorar, dizendo, eu quero te conhecer melhor, Espírito Santo, eu quero viver de uma forma mais profunda com você. E querido, enquanto eu estava orando, eu acho que eu posso dizer, sem nenhuma pretensão, como os profetas do Velho Testamento, veio a mim a palavra do Senhor. Deus falou comigo de uma forma tão clara aquele dia. O Senhor me disse, a minha palavra declara que quem é fiel no pouco, será fiel no muito. Mas quem é infiel no pouco, será infiel no muito. Eu ouvi aquilo e falei, Deus, o que isso tem a ver com o que eu estou orando? O Senhor me disse, eu não estou falando apenas com você. Eu te comissiono a proclamar isso à minha igreja. O Senhor disse, enquanto vocês não forem fiéis nos pequenos impulsos do meu espírito no dia a dia, vocês não têm direito de clamar por experiências maiores. O Senhor disse, vocês ficam esperando um avivamento espetacular e estão desprezando o tempo todo a forma simples como o meu espírito trabalha. O Senhor disse, há uma dimensão maior, mas vocês não vão chegar nela enquanto não trilharem com fidelidade a manifestação simples do Espírito Santo. Querida, a Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Como alguém entristece o Espírito Santo? Desprezando sua direção, seus impulsos. Eu converso com gente o tempo todo. Pastor, eu tive vontade de orar, mas não orou. Eu tive vontade de ler a Bíblia, não leu a Bíblia. Eu tive vontade de falar de Jesus, não falou, né? E o tempo todo, querido, você percebe que alguns crentes que estão contradizendo toda a direção simples que o Espírito Santo traz. Paulo escreve aos Tessalonicenses e diz, não apagueis o Espírito. Alguém pode apagar, querido, completamente essa ação do Espírito Santo dentro de si. É muito importante, querido, que começamos a estudar ontem, e vamos continuar até a texto sobre os dons do Espírito, falando do ministério. Mas mais importante do que o ministério, querido, é o seu relacionamento com Deus. O que te torna apto para o ministério é porque você vive uma vida de relacionamento com Deus. E o que nós mais precisamos é desenvolver o relacionamento com a pessoa do Espírito Santo. Eu aprendi logo cedo, querido, que eu deveria andar não só pela minha cabeça, mas seguindo o meu coração. Eu me lembro que alguém me ensinou isso muito cedo, e diz, muitas vezes o Espírito Santo vai te dirigir a fazer coisas que sua cabeça não quer. Eu me lembro de uma época, querido, eu trabalhando como office boy, juntando dinheirinho alguns meses, eu consegui comprar uma blusa de frio, de lã, que estava em promoção na CIA. O que eu juntei alguns meses, eu dei uma parte e ainda parcelei o resto. A gente vinha de um momento assim, muito difícil da família, usando muita roupa ganha, e era a primeira vez que eu, adolescente, estava comprando uma blusa nova, zerada. Tudo bem que já era fim de inverno, em promoção,
Até já não estava mais nem tão frio, às vezes eu estava meio suando, mas já estava com a minha blusa de frio. Eu estou andando na rua, querido, todo orgulhoso de ter comprado aquela blusa. E eu passei perto de um mendigo, eu tinha 15 anos de idade, deitado no chão. E quando eu passo perto dele, algo muito forte dentro de mim começa a sugerir que era para eu aquecer aquele camarada que estava deitado na rua sem blusa. Eu lembro que eu parei e falei: Deus, imaginando que o Senhor não espera que eu passe a noite abraçado com ele, o Senhor estaria pedindo minha blusa? Esse é o momento, querido, sua cabeça grita contra. Eu falei: Deus, levou uns 3 anos para eu conseguir comprar esse trem. Eu não sei quando que eu vou ter outro. Eu falei: agora, cá entre nós, o cidadão aí, ele não toma banho, ele dorme em qualquer lugar. Em 3 dias ele vai acabar com essa blusa. Por enquanto, o senhor só tem um passando frio, daqui 3 dias vai ter 2. Sabe, querido, tudo na minha cabeça gritava ser irracional. Sem contar que quem quase me esquentou em casa foi meu pai, quando soube que eu dei a camisa nova, a blusa nova para um mendigo. Aí parei, aquilo no meu coração: faça, obedeça. Eu acordei o camarada, ele levanta tão bêbado, irmão, que não sabia, né, nada de nada. Eu falei: ei, Deus mandou aqui para te aquecer. Arranquei minha blusa, dei para ele, ele vestiu, nem obrigado o cidadão falou. Virou para o outro lado, me deu uma vontade de pegar de volta. Aí eu pensava: agora já era. Fui para casa, meu pai ficou bravo que só comigo, né? Ele disse: meu filho, você não vai endireitar o mundo sozinho e tal. Eu falei: pai, veio no meu coração o que eu devia ter feito. Mas naquele dia o Espírito Santo falou para mim e disse: se você aprender a obedecer os meus impulsos, eu vou te levar num lugar extraordinário de relacionamento. E uma das coisas que eu mais agradeço a Deus foi que me ensinaram a ser sensível aos impulsos do Espírito Santo. Eu queria estar aqui, queria te testemunhando que eu nunca dei uma mancada com ele. Isso não é verdade. Muitas vezes eu entristeci. Eu queria estar aqui podendo afirmar que eu nunca mais vou fazer isso. Mas eu não tenho coragem nem de tentar declarar isso, embora eu saiba que isso vem acontecendo sempre cada vez menos. Mas a coisa mais preciosa, querido, que você tem, que vai garantir que um dia você atravesse os portais da glória e não fracasse no meio do caminho, é se tornar sensível à pessoa do Espírito Santo. Eu gostaria que você se colocasse em pé, por gentileza. Eu amo o poder do Espírito Santo. Eu amo a unção. Eu gosto das experiências sobrenaturais. Eu amo falar em línguas. Mas a coisa, querido, que eu tenho aprendido a amar mais é o relacionamento com Ele. Não há nada mais valioso do que desenvolver essa comunhão dentro de um padrão de simplicidade. A Bíblia diz: seja a paz de Deus o árbitro, o juiz nos nossos corações. Às vezes eu tomo decisões, querido, simplesmente pelo fato de ter ou não ter paz naquilo em oração. A Bíblia diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Há um lugar de direção dentro de nós. E nós precisamos aprender a seguir isso. Às vezes você está lá, querido, na frente da TV ou da internet, olhando o que não presta. E o Espírito Santo, ele começa trazendo um toque simples. Guarde seus olhos, guarde seu coração, guarde a sua mente. Você tem 2 opções: obedecê-lo e preservar esse relacionamento, ou desobedecê-lo e com isso entristecê-lo. Tiago escreve e fala sobre não sermos amigos do mundo. Em Tiago 4,5 ele diz: porque o Espírito anseia por nós até os ciúmes. Você foi feito para Deus, e Deus não quer dividir você com esse mundo. E quando você começa a se envolver com as coisas do mundo, o Espírito Santo fica enciumado,
que Ele zela por nós. A minha oração, querido, é que você possa não apenas saber disso, porque o que estamos falando nessa manhã, na verdade, muitos de nós já sabemos, mas que de alguma forma Deus possa usar esse tempo e com essa verdade resgatar no seu coração o lugar de relacionamento com o Espírito Santo. Eu creio que alguns de vocês vão ter um sentimento de saudade essa manhã. Eu sinto Deus falando isso no meu coração, que Ele quer fazer alguns de vocês recordar momentos de relacionamento com Ele e sentir falta. E Deus trabalha assim. Quando fala com o anjo da igreja de Éfeso, Deus diz: lembra de onde você caiu, lembra o que perdeu, o que ficou para trás, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se nós aprendemos a corresponder com o Espírito Santo, nós vamos alcançar esse lugar profundo em Deus. Fala com Deus, querido, enquanto você ora. Eu quero, na verdade, aproveitar esse tempo enquanto você ora. Me dirigir a algumas pessoas que estão aqui. Talvez você esteja aqui pela primeira vez. Talvez você já venha frequentando a casa. Talvez você diga: pastor Luciano, eu não perdi o relacionamento com o Espírito Santo, porque eu nem descobri isso ainda. Na verdade, eu quero saber como é que eu posso tê-lo dentro de mim do jeito que você falou. É somente quando você entrega a sua vida a Jesus. A Bíblia diz: se alguém não é de Cristo, ele não vai ter o Espírito Santo. Mas quando nós entregamos nossa vida ao Senhor Jesus, o Espírito Santo vem habitar em nós. E é tão precioso que nós podemos experimentar a partir de então. Enquanto os demais oram e falam com Deus, eu não quero perder a oportunidade de terminar essa reunião sem dar a você tempo e a chance de poder dizer: eu quero entregar minha vida a Jesus, eu quero pertencer a Deus, eu quero essa salvação. Eu não vou me enganar achando que só estar dentro da igreja vai me fazer vivê-la. Eu quero crer no que Jesus fez por mim, mas eu quero a ajuda do Espírito Santo para isso a cada dia. E se você quer tomar a decisão de entregar sua vida a Jesus, nós queremos orar com você. Alguém que nessa manhã quer tomar essa decisão, levante sua mão.